Casimiro, ele disse que esta doutrina é a espinha dorsal de todas as doutrinas bíblicas. A justificação, irmãos, se concretiza ou acontece quando Deus declara um pecador justo. Quando Deus declara que um pecador está perdoado e o aceita por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, João Calvino, ele disse que justificado pela fé é aquele que, excluído da justiça das obras, agarra-se à justiça de Cristo através da fé, e vestido com ela, vestido com a fé, aparece na vista de Deus, não como um pecador, mas como um homem justo. Aleluia. Quando Cristo olha para o remido, quando Cristo olha para o seu servo, para a sua serva, para aquele ou aquela que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, Cristo não os vê como um pecador. Cristo os vê como um homem reto, um homem íntegro, um homem que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, um homem justo que se apresenta na sala do trono de Deus. Aleluia. Então, após mostrar o pecado do homem, nestes textos, Paulo apresenta a doutrina da justificação pela fé. Sabe, irmãos, Romanos 1 deixa bem claro que os gentios estão sujeitos à servidão da lei e à condenação de Deus, e que precisam de redenção. Sabe, é como se ouvíssemos no noticiário a seguinte expressão: extra, todos os homens são pecadores e estão condenados à morte. Irmãos, esta é uma manchete publicada no livro que veio do céu, uma manchete publicada na Bíblia Sagrada. Sabe que os teólogos chamam essa doutrina bíblica de depravação total do homem. Sabe, isso significa que o mal contaminou o homem totalmente. O mal contaminou a mente. O mal contaminou o coração. O mal contaminou a vontade do homem. Daí nós chegamos à conclusão que o homem pecador não tem a capacidade para fazer o bem espiritual. O homem pecador não tem essa capacidade. Ele não tem a capacidade de produzir a sua própria salvação. Irmãos, o homem pecador precisa de um Salvador. O homem pecador precisa de um Salvador. E o Salvador que o homem pecador precisa chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Sabe, em Romanos 2, Paulo deixa muito claro que os judeus, a parte de Cristo, também precisa de redenção, ou seja, também precisa de libertação. Libertação de quê? Libertação dos grilhões do pecado. Libertação dos grilhões do pecado. Som. Vou repetir. Aleluia. Paulo diz que o homem pecador, mesmo sendo judeu, mas sendo judeu sem Cristo, este judeu sem Cristo precisa de Cristo. Esse judeu sem Cristo precisa ter os seus pecados perdoados. Sabe, irmãos, eles precisam de libertação dos grilhões do pecado por meio de um sacrifício perfeito, por meio do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo e subsequente restauração a Deus e do seu reino celestial. Sabe, irmãos, o Redentor é aquele que tem o direito da redenção, ou que exerce esse direito. E a Bíblia apresenta Cristo como Redentor dos filhos de Deus. A Bíblia apresenta Cristo como Redentor dos eleitos de Deus. Então, irmãos, essa mensagem é para nós hoje. Aleluia. É também para os pagãos.
é também para aqueles que estão longe da fé cristã. Sabe, irmãos, quem está longe da fé cristã precisa urgentemente da misericórdia e da justificação de Deus. Sabe, aqui Paulo está falando para os pagãos, Paulo está falando para os religiosos que não estão no evangelho da verdade, que não estão, irmãos, em Jesus Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo está dizendo que sem Cristo todos os homens estão condenados à morte eterna, ou seja, ao afastamento da presença de Deus. Então, irmãos, ele passa 2 capítulos, o apóstolo Paulo, falando sobre esta situação, sobre esta condenação. Assim, nesse texto nós podemos focar em no mínimo 3 coisas que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Olha aí para o verso 1. O verso 1, quando ele diz: mas agora, sem lei. Irmãos, essa expressão, mas agora, tem um significado de dizer: mas agora que Cristo veio, mas agora que Cristo veio, irmãos, quando Cristo veio ao nosso encontro, Ele mudou a nossa vida. Quando Cristo veio ao nosso encontro, Ele nos regenerou. Quando Cristo veio ao nosso encontro, Ele nos justificou. Sabe, a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Sabe, aqui o apóstolo Paulo, ele abre esta sessão ensinando-nos que o evangelho apresenta sim uma distinção entre o que éramos antes de Cristo, o que éramos a parte de Cristo e o que somos depois que Cristo nos salvou. Cristo salvou você? Aleluia! Sabe, irmãos, antes de Cristo estávamos condenados, depois de Cristo fomos justificados. Antes de Cristo todos erramos o alvo, deixando de ser conforme o propósito de Deus. É por isso que a justiça ou a salvação de Deus é uma necessidade, pois os seres humanos estão destituídos da glória de Deus. Sabe, do verso 21, Paulo nos ensina que o evangelho exibe a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui Paulo está focando, na verdade, de que o evangelho é sobre a justiça de Deus. Sabe, no evangelho Deus exibe a sua justiça. No evangelho Deus exibe a sua misericórdia. E esse evangelho não é exclusivamente uma coisa pertencente ao Novo Testamento. Veja que a justiça de Deus, segundo a Bíblia, é testemunhada pela lei e pelos profetas. Sabe, irmãos, todo o Antigo Testamento dá testemunha da salvação revelada no evangelho. E o que é isso? Isso quer dizer que o caminho da salvação é o mesmo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O caminho da salvação é o mesmo. O caminho da salvação não mudou. Sabe, a Bíblia diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Sabe, Deus ordenou que sua justiça fosse recebida pelos meios da fé, ou seja, através da crença, através da confiança em Jesus Cristo. Irmãos, Paulo não diz que a justificação acontece por causa da fé, mas acontece por meio ou através da fé. Aleluia! Segundo ele, irmãos, a fé não tem nenhum merecimento.
Mas a fé é um instrumento ou a mão que recebe o presente de Deus. A fé é a mão que recebe o presente da salvação. Sabe, Paulo usa nesse trecho 8 vezes a palavra fé, para mostrar que a justificação é recebida por meio da fé, sem lei, sem jactância, sem obras, sem circuncisão. Irmãos, crer envolve não somente conhecimento e convicção intelectual sobre o testemunho do Evangelho de Cristo, mas também crer envolve confiança. Confiança obediente e segura nele, o Salvador das nossas vidas e Senhor. Aleluia. Sabe, a justiça de Deus é exclusivamente para aqueles que têm fé. E a Bíblia diz: não há distinção, pois todos pecaram, seja judeu, seja gentio. Ah, irmãos, o que faz o homem ser reto diante de Deus? Como podemos resistir à graça de Deus vivo? De um Deus que é perfeitamente justo. Sabe, a graça, irmãos, de Deus é irresistível. Aleluia. Não dá para resistir à graça do nosso Deus. Então, irmãos, todo mundo precisa conhecer, todo mundo precisa saber sobre a justificação. Mesmo os crentes mais antigos, mesmo os crentes mais velhos precisam saber sobre a justificação pela fé. Sabe, você precisa se deleitar nesta doutrina bíblica. Irmãos, é por meio da fé que o Espírito Santo promove o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento na graça de Deus. Assim, a justificação pela fé deve ser uma doutrina que todo crente verdadeiro deve amar, que todo crente verdadeiro deve ouvir, que todo crente verdadeiro deve falar e saber mais sobre ela. A ideia é que se você em seu coração não se alegrar com a doutrina da justificação, é porque você não conhece a Jesus. Os que conhecem Jesus se alegram na doutrina da justificação. Sabe, todos que conhecem a Jesus se alegram em saber sobre como livremente Cristo nos deu a salvação. É por isso que digo que a doutrina da justificação pela fé é algo que todo o mundo precisa saber. É algo que todo mundo precisa conhecer. Não é apenas os crentes, mas os descrentes também precisam conhecer acerca da justificação pela fé. Até mesmo aqueles que estão sem uma fé salvadora, sem uma fé real em Jesus Cristo. Sabe, os incrédulos também precisam ouvir sobre a doutrina da justificação pela fé. Pois sem a compreensão desta doutrina, você estará sem esperança, você estará sem salvação. Sabe, não há problemas de uma pessoa que não tem fé real, fé salvadora em seu coração, reflita sobre a questão da doutrina da justificação. Olha a pergunta: como é que um homem se torna justo diante de Deus? Como é que um pecador é perdoado diante de Deus? Justificação, irmãos, fala de todas estas coisas. Então, como eu disse anteriormente, nesse texto, nós podemos focar no mínimo em 3 coisas que Paulo está nos ensinando. A primeira coisa é que todo pecador precisa de justificação. Pelo menos precisa de justificação. Ouça o que diz o verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para quem, irmãos? Para todos e sobre todos, para todos e sobre todos os que creem. Os que creem, faz toda a diferença. Para todos os que creem, porque não há distinção. Sabe, no final desse pequeno verso,
Paulo nos ensina que a primeira coisa que você precisa saber é sobre a questão da justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Sabe, é isso que todo pecador precisa saber, até porque não há distinção entre judeu e grego, entre judeu e gentil. Em outras palavras, Paulo está dizendo que todos os pecadores são farinha do mesmo saco. Já ouviu essa expressão por aqui? Já, não é? Todos os pecadores são farinha do mesmo saco e precisam urgentemente de Jesus para se livrar da condenação eterna. Irmão, você não é melhor do que ninguém. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado. Diga, irmão, você não é melhor do que ninguém. Diga com mais força. Diga, irmão, você não é melhor do que ninguém. Irmão, você não é melhor do que ninguém. Isso. Diga mais ainda, melhor do que você é Jesus Cristo na sua vida. Problema, menino, tem gente se achando, viu? E quem está se achando precisa de Jesus Cristo. O homem pecador tem que ser diminuído e Cristo exaltado. E porque as coisas estão se invertendo, você não é melhor do que ninguém. O melhor da sua vida deve ser Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário para salvar homens podres, pecadores como eu e como você. Irmão, eu usei a expressão, são farinha do mesmo saco. Você pode ser rico, você pode ser pobre, mas apartado de Jesus Cristo você está sob a condenação de Deus. E quem está sob a condenação de Deus não vai para o céu, vai para o inferno. Irmãos, ou você está em Cristo ou bem longe dele. Ou você foi justificado ou você está condenado. Não há uma terceira alternativa, pelo menos na Bíblia Sagrada. Então o que faz um homem ser reto diante de Deus? O que faz um homem ser agradável diante de Deus? Irmãos, o pecador precisa reconhecer a necessidade da justificação. Sabe, ele precisa reconhecer que ele precisa ser declarado justo diante de Deus. E quem dá essa declaração não é o cartório municipal de Esperança não, viu? Quem dá essa declaração de justo é o sangue de Cristo espalhado na tua vida. Sangue que nos perdoa de todo pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todo pecador precisa de justificação, precisa de Jesus, recorrer ao sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. E em segundo lugar, a segunda coisa é que a justificação é a resposta para a situação de pecado. Vou repetir. A segunda coisa é que a justificação é a resposta para a situação de pecado. Irmãos, o verso 23 nos ensina que a justificação é a resposta de Deus para a situação de pecado. Paulo nos diz aqui que, vamos ler o que Paulo nos ensina? Todos, o quê? Todos pecaram. Todos pecaram. Quem são todos, irmão? Tem exceção aí? Nós. Veja aí, ele respondeu. Nós. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Aleluia. Irmãos, qual é a situação do homem caído? A situação do homem caído é situação de pecador. É por isso que ninguém é salvo sem que primeiro seja pecador. Ninguém é salvo sem que primeiro seja pecador. Sabe, esse detalhe tratado pelo apóstolo Paulo aqui está baseado na verdade mais ampla, que todo ser humano é culpado. Que todo ser humano é culpado diante de Deus e carece da glória de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, o homem caído, ele está aquém da glória de Deus. Ele não consegue glorificar a Deus. Irmãos, criados à imagem do glorioso Deus, os seres humanos, eles, Lenildo, trocaram a glória do Senhor pelos ídolos da terra.
e distorceram a própria imagem divina. Somente mediante a graça, pela fé, somente a graça mediante a fé renova e restaura a glória perdida. Aleluia. Sabe que apesar desse veredito paulino, ele tem uma boa notícia para nos dizer. E aqui é o nosso terceiro ponto. A terceira coisa que Paulo tem a nos dizer, que Paulo está nos ensinando, é que a justificação do crente se baseia em quem? Jesus Cristo. Se baseia em Jesus Cristo, ou seja, é um presente. Você não compra a sua salvação. É um presente, é uma dádiva gratuita de Deus para os seus filhos, para os eleitos por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que diz o verso 24: sendo justificados, como é que está escrito na sua Bíblia depois disso? Gratuitamente. O que é que essa palavra significa? Se é de graça, o que você comprou? Hein? Aquilo que é de graça se compra. Está escrito aqui: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Irmãos, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Cristo, aqueles que creram em Cristo para a salvação, todos estes descobriram que Deus os aceitou. Aleluia. Que Deus declarou você justo, que o sacrifício de Cristo declarou você justo diante de Deus. É por isso que quando você entra na sala do trono de Deus, Deus não vê um pecador, Deus vê um homem e uma mulher que já foi justificado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Não é um pecador na prática do pecado, sujo com a miserabilidade humana, mas é um pecador que teve os seus pecados perdoados. Aleluia. Sabe o que Deus faz para você? Ele te lava. Sabe, o pecado deixa o homem sujo, viu, Orelha? O pecado deixa o homem tão sujo que não tem perfume francês que dê jeito. E olha que perfume francês é bom, né? Para quem usa. O pecado suja, o pecado é podre, o pecado afasta o homem de Deus, mas o sangue de Cristo nos lavou. Amém? E nos deixa assim perfumado. Você está perfumado? Tá? Vê se teu marido está perfumado. Dá um cheiro dele aí. Diga, melhor do que o seu perfume. Diga, mulher, seu marido, melhor do que o seu perfume é o perfume de Cristo na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, Cristo nos declarou justos. Isso é um presente, isso é uma dádiva de Deus. Sabe, justificação, em outras palavras, é um presente de graça que vem das mãos e do amor do nosso Pai Celestial, é Deus. Sabe, nós não contribuímos com nada para sermos declarados justos. O que você fez para merecer a salvação? Tem muita gente se achando que fez alguma coisa, mas você não precisa fazer nada para receber a salvação. Salvação é dom de Deus, salvação é presente de Deus. Tem gente vendendo até terreno do céu, viu? Já ouvi falar. Ai, irmãos, essas indulgências modernas é engano do diabo. Jesus é quem alcança, é quem nos alcançou, é quem mudou o nosso coração. Aleluia. Então eu posso concluir que nós não contribuímos com nada para sermos declarados justos. Isto é um ato exclusivo da graça e da vontade de Deus. Deus quis alcançar você. Amém? Deus quis mudar a tua vida, Deus quis mudar a tua história, Deus quis te dar um banho de salvação, tirar a podridão do pecado que jaz na humanidade inteira e fazer de você um homem justo diante de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É tanto que na justificação Deus nos perdoa. Seus pecados já foram perdoados? Na justificação Deus nos perdoa. Ele perdoa todos os nossos pecados, viu? Ficou algum que Deus não perdoou? Ou Jesus se esquece de alguma coisa?
Ah, meu Deus, esqueci de perdoar esse pecado. Na lista de pecados de Davi. Irmão, Deus não se esquece. Amém? Você se esquece. Você tem amnésia. Você peca. Deus não se esquece. Deus não tem amnésia. E Deus é incapaz de pecar. Ele é santo. E sempre será santo. De eternidade a eternidade. Sabe, irmãos, Deus nos poupa da pena do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Deus nos poupa do salário do pecado, da pena do pecado, que é a morte eterna. Irmãos, a justificação é um ato divino, é um ato da graça divina de Deus, é irreversível e está fundamentada na obediência a Cristo durante toda a nossa vida. Que já foi justificado, não deixará de ser nunca justificado. Que já foi regenerado, não vai se regenerar, vai continuar sendo servo de Deus. Aleluia. Quem é filho de Deus, continua sendo filho de Deus, viu? Não tem esse negócio de voltar para trás, não. Porque o Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Aleluia. Irmãos, é através da justificação que o crente está liberto da antiga condição de escravidão ao pecado. É Cristo que nos liberta. A nossa justificação é de graça. Diga, a minha justificação é de graça. Mas custou caro. Irmãos, a nossa justificação, Senhor Assis, é de graça. Mas custou muito caro. Paulo nos diz que a nossa justificação é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A base da nossa justificação é a obra sacrificial de Jesus Cristo, que satisfez plenamente as exigências da lei de Deus. É tanto que a justificação é gratuita, mas não é barata. Não é barata porque alguém teve que morrer. Foi você que morreu na cruz do Calvário? Quem foi que morreu na cruz do Calvário? Jesus Cristo, Cordeiro Santo, sem mácula, justo, imaculado, não tinha culpa nenhuma, mas Ele morreu por mim e por você. Ele morreu pelos teus pecados, pelos nossos pecados, não sendo devedor de nada. Ele foi tido como culpado para salvar os seus filhos. Sabe, irmão, Jesus teve que morrer na cruz a fim de cumprir a lei e justificar os pecadores. Então, em resumo, justificação só pelo sangue, justificação só por Jesus, justificação só pela graça, justificação só pela fé, só para a glória de Deus. Andrei, é uma pessoa que eu admiro e gosto muito. Não sei se você já leu algum livro dele, de John Stott. John Stott diz: a fonte da nossa justificação. Quer descobrir a fonte da nossa justificação? John Stott disse: a fonte da nossa justificação, Deus e a sua graça. A base da nossa justificação, Cristo e a cruz. Aleluia. E o meio da justificação, Davi, a fé. Justificação mediante a fé. Irmãos, a doutrina da justificação pela fé é o fundamento do cristianismo. É a única base da salvação do homem. Não tem outra base, viu, Aurélio? É Deus. Aleluia. Sabe, a justificação é a doutrina. Você sabe que o pecador pode ser transformado no santo? Pode, viu? Um pecador pode ser transformado no santo. Já viu um pecador? Aí alguém aponta para ele e diz: agora que é crente só quer ser santo. Isso era uma tragédia. Agora fala certo, meu Deus. Era uma tragédia, mas não é mais. Porque Jesus é quem muda vidas. Jesus é quem muda histórias. Jesus é quem ressignifica o homem pecador. Aí ele pode dizer: realmente eu era tudo isso, mas Jesus pagou por todos os meus pecados. E a Bíblia diz que Jesus pegou todos os meus pecados e encravou na cruz, e não se lembra mais de nenhum. Mas parece que não esquece, né? O desejo dele é lançar em rosto
os nossos pecados. Aí a gente aproveita, lança no rosto dele: Jesus Cristo me lavou de todos os pecados, eu não sou mais essa criatura, hoje eu sou filho de Deus, porque Jesus me regenerou, porque Jesus me justificou, porque Jesus me salvou. E esse homem e essa mulher que você está apontando não existe mais, morreu para o pecado e viveu para Cristo, pois é Cristo que nos dá vida e vida em abundância. Aleluia. Sabe, irmãos, a doutrina da justificação é a doutrina que transforma pecadores em santos, é a doutrina que transforma injustos em justos, é a doutrina que transforma devedores em pecadores. Justificação é o início de uma nova vida, é o início de uma vida pela fé, unida com Jesus Cristo. Aí eu pergunto: você está unida com Jesus Cristo? A sua família está unida com Cristo? Cristo habita na sua família? Cristo habita em você? Irmãos, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos louvar o Senhor com uma canção.